Senhores e senhoras, amados e amadas, né? Chegamos aqui com o Evangelho de Deus do livro de Jó, Jobiúde, que é conhecido na Bíblia tradicional como Jó. Eu sou o sacerdote Jean Cavalcante, estamos aqui para eh, dialogarmos aqui um pouquinho sobre o 40º assunto do livro de Job, né? E vamos para as revelações. Então aqui, ó, o capítulo 40. Deus revela através do príncipe Eliú alguns segredos sobre a produção de alguns animais, aves, etc. Então aqui Deus vai revelar alguns segredos, e esses segredos também são as leis da vida e da física e da química e da ciência, tecnologia aqui nessa terra. Quer ver, ó? Deus produziu os animais silvestres como as cabras monteses, os cervos, etc. E estes animais são criados soltos. São animais monteses, eles são criados soltos. Deus produziu os bois, cavalos e asnos, que são animais de muita força física para carregar e arrastar cargas. Junta de boi, junta de burro, cavalo, animal, cavalo em várias juntas para puxar carruagem, para carregar cargas. Através disso, o homem começou a utilizar os cavalos para carregar carroça, carga, pessoas, carruagens e outras coisas mais. Deus produziu a avestruz, aí vem aqui, ó, olha só, Deus produziu os bois, cavalos e asnos, que são animais de muita força física para carregar e arrastar carga. Usava os seus animais também para arar a terra. Você fazia um arado, prendia atrás de um boi, o boi puxava e arava a terra. Então, ó, isso aqui, ó, tá dizendo o que é livre pelo. Se eu tenho um animal, boi, cavalo, e ele é treinado para fazer isso, eu treino ele para fazer isso, e ele é para arrastar, arar, carregar carga, ele é para carregar carga. Ah, não, mas porque o animal não pode carregar carga, é só para exposição. Existe um animal que é só para exposição, existe um animal que é para carga, tá? Não dá para ficar, eu tenho um cavalo, eu tenho uma carroça, eu vou puxar meu material. O que eu não posso fazer, ele é para carregar carga, a Bíblia está dizendo. O que eu não posso fazer é maltratar esse animal, eu tenho que dar alimento a ele, comida, água fresca, colocar ferradurinha para não estragar a, a pata do cavalo, eu tenho que cuidar dele, porque ele é um ganha-pão, né, da pessoa. Agora, proibir não, porque se a Bíblia está dizendo que é, tá? Então, aqui, ó, Deus produziu a avestruz, a ave pré-histórica, para alimentar-se de animais peçonhentos, ajudando a exterminar as pragas. A avestruz é uma galinha pré-histórica, né? É uma espécie de galinha, peru, pato, sei lá, pré-histórica, alguma coisa assim. Então, depois eu vou me aprofundar um pouco mais sobre os reinos animais para poder determinar direito o que é uma avestruz. Parece uma galinha, tá? Então, a galinha pré-histórica, suponhamos, né? Até a gente achar qual é o reino que realmente ela é derivado de qual animal. É uma ave pré-histórica, a Bíblia fala, para alimentar-se de animais peçonhentos, ajudando a exterminar as pragas. Ah, mas para que eu vou criar avestruz? Cara, você tem um pasto e você tem avestruz lá dentro, uma, duas ou três, ela está ajudando a limpar o teu pasto, para as cobras venenosas não picar você, se você criar ao redor da sua casa, não picar uma criança, não picar o seu gato, ela come inseto, come isso, ela viu brilhando, ela pica, ela come, pode ter veneno, pode não ter escorpião, ela é para limpar o meio ambiente. Ah, é para comer avestruz? Cara, tudo que é considerado como animal impuro não é para se alimentar. Ele não é carne para abate, mas é animal para que você crie dentro da sua zona rural para fazer uma limpeza de animais peçonhentos. Ou seja, se eu tenho 5 avestruz ao redor da minha casa, eu não preciso detetizar. Eu não vou precisar detetizar. Ela vai fazer isso para mim naturalmente, né? Então, e daí é que é o mais interessante, a gente saber, a Bíblia revela por quê e para quê, para a gente poder utilizar isso a nosso favor aqui na Terra. Deus produziu os animais do campo para equilibrar o ecossistema e o bioma. Então, os animais do campo, imagina só se o campo, tá lá o campo, só tem pasto, só tem eh, um mato de baixa altura, né? Um relevo de baixa altura, e não tivesse um cão da padaria, não tivesse um lebre, um, como é que é o nome daquele bicho científico do Timão e Pumba, cara? Dormiu. É, um lêmure, né? Não tivesse esses animaizinhos aqui, tá? Então, para isso que é feito. Tem os animais do campo, da selva, é, a onça, o tigre, o leão, o rinoceronte, o hipopótamo.
todos esses bichos aqui fazem parte desse ecossistema e bioma. Aí, ó, Deus deu para os animais conhecimento, entendimento e inteligência resumida. Ó, a Bíblia está falando aqui, né? Deus está revelando através do príncipe Eliú que Deus deu para os animais conhecimento, entendimento e inteligência resumida. Ou seja, foi feita agora várias pesquisas científicas onde o cientista estava dizendo, não, o animal não é tão bobo assim. Tem animal que consegue fazer cálculo, conta, tem animal que consegue falar, tem animal que consegue fazer isso, tem animal que não consegue falar, mas ele se comunica através de libras, se ensinar libras para ele, né? Então ele tem um certo grau de inteligência, só que é limitada. A nossa inteligência é maior que a deles ainda, certo? Nossa inteligência ela abrange um amplo conceito muito maior. Eles têm inteligência mais resumida, uma inteligência menor que a nossa, tá? Que não é tão abrangente, mas eles têm inteligência sim. Porque esse negócio de dizer animal, o homem é um animal racional e os animais são animais irracionais. Existem animais irracionais, que a inteligência são que a inteligência são muito limitada, que a inteligência são muito limitadas, são animais irracionais. Quer ver, ó, a aranha ela não consegue se comunicar através de gesto e mímica, são animais peçonhentos. Esses são animais irracionais. Por quê? Porque eles fazem aquilo por padrão, por genética. Será que você consegue ensinar um truque novo para ele desenvolver? Se ele não consegue aprender um truque novo, desenvolver alguma coisa, ele é um animal irracional. Mas alguns animais têm inteligência resumida, uma inteligência um pouquinho maior que isso aí, tá? E, e Deus deu para os seres humanos conhecimento, entendimento e inteligência limitada. A nossa inteligência não é infinita, é limitada, tá? Se você não tem condições de aprender tudo nesse mundo é, esmiuçado. A nossa mente ela não vai conseguir absorver tudo isso, tá? Mas você consegue aprender bem muito de uma área específica, tá? Você consegue fazer isso. Mas tudo que tem aqui nessa Terra é muito abrangente, então não consegue. Então a inteligência limitada, não é ilimitada, só de Deus é limitada. E para algumas pessoas que são superiores, deu sabedoria. Então, só para algumas pessoas que são superiores, tem essa inteligência acima do normal, essa limitação acima do normal, Deus deu sabedoria. Deus produziu as pragas como os grilos, gafanhotos, etc., para quando as pessoas desafiarem ele enviar estas pragas como uma punição. As aves migratórias migram todos os anos, ou seja, anualmente, para setores dos quais a sobrevivência deles sejam mais tranquilas e com abundância de alimento. Ou seja, veja só, as aves migratórias migram todos os anos, ou seja, anualmente, para setores dos quais a sobrevivência deles sejam mais tranquilas e com abundância de alimento. Agora há pouco eu vi algo falando, uma matéria falando sobre o seguinte, que as torres de energia eólica, as torres de energia eólica estavam mudando a migração dos pássaros e estavam, eu vi também, filmou uma ave passando, a paleta pegando nela e ela caindo com a asa quebrada, não sei se morreu. Então, esse tipo de item que a gente faz para mudar o meio para a gente, às vezes benefício nosso, às vezes prejudica a natureza, tá? As aves migratórias, né? Para setores as quais a sobrevivência sejam mais tranquilas e com abundância de alimento, né? Então elas precisam fazer isso para poder manter a sobrevivência e ir para o lugar que tem alimento em abundância. É natural delas fazer a migração. Só que a energia eólica, as torres eólicas, estavam, além de mudando a migração delas, ainda estavam matando algumas quando elas se colidem com aquilo ali. Então é preciso se pensar no que realmente é mais benéfico não só para a gente, mas para a natureza também. Porque nós somos parte da natureza, nós vivemos no meio da natureza. Nós adaptamos o meio para nós viver na natureza, né? Se nós não tivesse casa, não tivesse nada, nós teríamos que viver no meio do mato, dentro de uma caverna. Então, a natureza, ela nos dá tudo para nós fazer a casa, fazer o teto, fazer o telhado, fazer o papel da matéria-prima, da celulose, da madeira, para escrever, para todo o material. Então, a partir disso, a gente tem que começar a pensar também
né? O que é que a gente pode fazer em benefício nosso que não atinge a natureza? Que é isso aí já é chamado de lei de meio ambiente, também está na Bíblia, está aqui, ó, e tudo mais. São classificados em três grupos, ó, hemisfério norte, hemisfério sul e neotropicais. Tá? Então tá aqui, ó. A abundância de alimentos são classificados em três grupos: hemisfério norte, hemisfério sul e neotropicais, que são neotropicais trópicos. As aves grandes sobrevoam os campos e os oceanos. As aves menores sobrevoam grandes distâncias pelas vegetações. Então, as grandes, que têm muito fôlego, muito ar, feito lá em Zambésia, né? Ela sobrevoa sobre oceanos e tal, voa para muito longe. As aves menores, elas sobrevoam dentro do próprio país. Por exemplo, a ave que está no norte hoje, ela sabe que lá no sul no norte está tendo seca, ela sabe que lá no sul tem abundância de alimento, elas vão sobrevoar por cima das vegetações, lagos, rios e vão para lá, para o sul. Então, geralmente esses pássaros voam em bandos, como patos, passarinhos, etc. São mais itens de pássaro. Eu não vou colocar aqui para não se estender muito, tá? Sobre biologia, né? Sobre a matéria que o biólogo estuda, né? Então diz aqui, ó, Deus deu habilidades especiais de voo para a ave nomeada de gavião e águia. Deu habilidades especiais de voo para a águia, nomeada para gavião e a águia. Tá? Habilidades especiais. Também tem as araras também, tá? E ambos, por voarem alto, produzem seus ninhos em grandes alturas e ainda têm uma visão a uma distância enorme. Aqui, ó, Deus produziu os abutres preto, conhecido como urubu, para ajudar a limpar as terras dos vírus, patologias e contaminação do ar. E desta maneira eles alimentam-se de material orgânico em decomposição, corpo morto e apodrecimento, para limpar e evitar a contaminação do ar e da água. Ó, evita a contaminação da terra, do ar e da água. Quando morre algum animal, tipo morreu um animal silvestre ali, uma onça, eles vão lá, eles ajudam naquela decomposição, já que ele não foi enterrado, tá? Ele ajuda naquela decomposição, evitando que contamine aquela putrefação, gere vírus, porque as bactérias, vírus, virulência, patologia pode contaminar o ar. Eles aceleram aquilo ali, se alimenta daquilo ali. Ao mesmo tempo, eles também estão fazendo um trabalho para a gente, um meio ambiente, estão limpando o meio ambiente. Então, fazendo. Porque se você deixar esse corpo morto lá, cara, vai feder tanto, vai ter um odor tão grande. E nisso aí, as bactérias podem se proliferar, vir no ar, você inalar e ter uma virose absurda. Tipo, ter essas viroses agora de gripe suína, gripe avina, essas coisas nunca teve, mas agora tá tendo, ela pode se propagar pelo ar. Então, para isso que Deus criou, eles têm a função patológica deles, tá? Aqui na Terra, de limpeza, de evitar a contaminação do ar e da água. Então, evitar a contaminação do ar e da água. Então, não se pode pegar um corpo morto, de animal de qualquer item. Pode ver que a água, a corrente só joga para fora, né? Do rio, da água, do mar. Um corpo morto e colocar, exumar ele na água. É proibido. Não se pode colocar corpo morto na água. Tem que se enterrar ou colocar dentro de uma caverna, tá? Para não contaminar a água. Por quê? Apodrecendo aquele item dentro da água, aquele DNA vai ficar ali. Se aquele DNA tem algum problema, alguma doença infecto-contagiosa, tipo a peste bubônica, alguma coisa assim, isso aí pode contaminar quando você beber a água. E contaminar não só você, os animais inteiros, peixe, tudo. Então é proibido, é ciência, isso aqui é ciência. A Bíblia é ciência, tá? Em tudo a ciência. Eles têm os ossos ocos, está falando sobre os urubus, e por esse motivo, nas correntes de ar quente, ele consegue planar. Eles conseguem planar apenas estendendo as asas. A temperatura, que é para eles poderem voarem por muito mais tempo, ó, em tudo a ciência. Por que Deus fez ele com o soco? Para eles poderem voar por muito mais tempo, para poder passar horas lá em cima até eles acharem o alimento que eles precisam e descer para se alimentar. A temperatura é absorvida pelos ossos ocos dele ou dela, o urubu macho ou fêmea, e desta maneira, enquanto estiver quente, ele plana. Mas quando a temperatura desce, ele é obrigado a movimentar as asas para voar. Cara, isso é uma revelação de Deus. Ah, mas para que serve o urubu só para comer carniça? Vão lá e enterra. Mas a situação é que você não vai conseguir enterrar
no caso de por exemplo, na Covid, por exemplo. A Covid morreu tanta gente, em média 5.000 pessoas por dia, estatisticamente falando, ou muito mais que isso, que em certos lugares aqui no Brasil tiveram que enterrar, fazer trincheira e enterrar igual enterrar soldado no exército na guerra quando morre, entendeu? Porque senão aquele corpo ali ele podia começar a putreficar e contaminar o ar. E as pessoas inalar aquilo ali e se contaminar também. Então, tudo isso aí, cara, tudo é ciência, é real. Tudo existe por um motivo. Por que motivo? Tá aqui, ó. O Deus pediu para o príncipe Eliú revelar isso aqui. E agora eu estou revelando para o Brasil e para o mundo inteiro. Isso aqui é exatamente por isso. Ah, mas o bichinho está lá na natureza, ele é insignificante. Isso é ignorância, cara. Não é insignificante. Se ele está lá, ele tem um motivo. Por que, que Deus criou? Se Deus criou aquele animal, aquele bicho, aquela ave, ele tem um motivo dele estar ali. É chamado de ecossistema, que um cientista inventou. Eco quer dizer ecologia e sistema quer dizer sistema, mas também está ligado ao equilíbrio. Esse equilíbrio desse sistema é mantido porque foi criado a natureza antes do ser humano. Todos esses bichinhos aqui trabalham para nós. E a gente vai lá, a gente, modo de dizer, e tem capacidade de dizer, não, vamos exterminar o hipopótamo, vamos matar a onça, vamos matar todos esses bichos aqui. Existem meios, tá? Da gente conservar esses animais sem ser preciso levá-lo à extinção. Tá? Então, terminamos aqui esse assunto, que é bem longo, que Deus abençoe a todos, são revelações de Deus, revelada pelo príncipe Eliú, né? E agora a gente está vendo essas revelações junto. E até o próximo assunto. Vou colocar o link para comprar esse livro lá embaixo, na descrição do YouTube, e se inscreva no nosso canal. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e a todas as pessoas que queiram a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Receptor, glória, aleluia, amém. Senhor.